Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betália. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa fantástica que estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Betália. Marcas poderosas, a chave para o sucesso de uma empresa. No mundo empresarial altamente competitivo de hoje, uma marca poderosa pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma organização. Uma marca não é apenas um logotipo, um nome, é a representação da identidade dos valores de uma empresa. Marcas poderosas têm o poder de atrair clientes, criar lealdade e gerar reconhecimento de longo prazo no mercado. Elas não apenas vendem produtos ou serviços, mas também contam histórias e criam conexões emocionais com seu público-alvo. Investir na construção e no fortalecimento de uma marca é fundamental para qualquer negócio que deseja se destacar em meio à concorrência e alcançar o sucesso sustentável. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e fantástico aqui na Prosa com Betália, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para fazer essa prosa comigo o meu amigo Gino Di Domenico. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Betália o meu amigo Gino. Gino, seja bem-vindo à Prosa com Betália, meu caro. Bertalha, super obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com você, né, com todo mundo que vai nos ouvir. E é super interessante essa oportunidade aqui para a gente trocar um pouco de figurinha e falar sobre assuntos importantes. Vamos falar sobre marcas hoje, né? Vamos falar sobre marcas, Gino. Você que conhece bem. Aliás, essa ideia nasceu lá de uma postagem sua no LinkedIn, que foi fantástica, adorei, muito bacana. Antes de ir em frente, Gino, quem é o Gino? O Gino é filho de italiano com peruana, nascido no Peru, criado no Brasil, casado com uma americana, filho de mineiro com um austríaco, húngaro. Então, uma mistura completa, né? O Gino representa parte do Brasil, né, que se transformou aí nos últimos 50, 60 anos. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar com gente, que teve a oportunidade desde cedo, né, de conviver com muita gente diferente, de diversas origens, né, e isso, sem dúvida nenhuma, me trouxe um caldo cultural que acabou me ajudando na vida profissional também. Como você sabe, eu trabalhei muitos anos, né, na Unilever, onde eu tive a oportunidade de conhecer gente de diversas origens, né, tendo tido a oportunidade de trabalhar fora do país também. E o Gino é isso, é o resultado dessa mistura de experiências ricas, né, de vivências diferentes, sempre animado para assumir novos desafios. Aliás, estou num novo desafio aqui na Santa Helena, né? A detentora aí das marcas Paçoquita, Mendorato, Croquíssimo, entre outras. Muito feliz de poder ajudar a companhia nessa nova fase de crescimento, né, e de fortalecimento das suas marcas. Uau, que fantástico! E te digo, hein? Adoro uma paçoquita, gosto muito. Tá? Temos várias aqui, de tudo quanto é jeito. Legal. Gino, meu caro, vamos pedir para o pessoal curtir a nossa prosa aqui, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, né? E já bota o joinha aí para o Gino, porque vai ser uma prosa fantástica e ajude a gente a compartilhar também a nossa prosa, né, o Gino. Gino, qual a relevância desse tema? Por que que nós vamos falar sobre ele? A vida, né? Toda vez que a gente fala do valor das empresas, muito se fala sobre as transações, né, que acontecem aí no mundo corporativo, e o que determina o valor de uma companhia é basicamente o valor das marcas. É até um ponto interessante. Se a gente olhar o balanço das companhias, e olhar ali no balanço, né, por dentro os números, quem tiver a curiosidade de olhar o valor dos ativos e depois consultar os ativos tangíveis, né? Estamos falando, obviamente, se a gente estiver falando de uma companhia de bens de consumo,
a fábrica, os estoques, a distribuição, né, os armazéns, quando é o caso. E se você pega, né, o valor desses ativos tangíveis e compara com o valor da companhia, a gente vai perceber que existe uma diferença muito grande, né? Você tem grandes companhias de bens de consumo, que normalmente o valor dos ativos tangíveis pode variar ali entre 30% e 40% do valor total da empresa. A diferença são as marcas, né? Então, as marcas, elas determinam, sem dúvida nenhuma, o valor primordial do negócio, porque são elas que geram a riqueza, é através delas, tá, que a gente gera uma relação com o cliente, uma relação com o consumidor, e, por consequência, determina um valor, que é intrínseco a um valuation, por exemplo, como eu estava comentando agora. Bacana, fantástico, Gino. Muito bacana, gostei muito da sua introdução aí. Agrega muito valor para as pessoas que acompanham aqui a nossa prosa. Fantástica contribuição. Gino, uma curiosidade. Nós que somos oriundos, principalmente de bens de consumo, foco em marca, tal, consumidores, clientes, como que uma marca poderosa pode, hoje, Gino, influenciar o comportamento do consumidor? Normalmente, isso é algo que eu aprendi com uma, uma pessoa que trabalhou muitos anos na Unilever, depois trabalhou comigo em cervejaria, especialista em marcas, né? Longe de me considerar um especialista em marcas, eu sou um adorador de marcas e um curioso. E aprendi muito ao longo aí dos 30 anos de jornada, pouco mais de 30 anos de jornada profissional. Mas o que eu aprendi nesses anos todos é que o consumidor ele se conecta com a marca basicamente de duas formas, ou por uma projeção ou por uma identificação, não é? Então, dependendo do posicionamento da marca, do tom de voz da marca, do território em que ela atua, a marca conversa com a gente. E nessa história de conversar conosco, ela acaba nos impactando de duas formas. Ou eu me identifico com aquela estratégia de comunicação, né? Ou me identifico, ou eu me projeto em relação a ela. Eu posso até dar um exemplo interessante que eu vivi uns 15 anos atrás, quando eu estava na. Aquilo foi ali na transição entre Skin Cariol e Kirin. A gente estava naquele momento fazendo um revamp, né? Todo um trabalho de reestruturação na marca Itubaína. Itubaína é uma marca longeva que vem de décadas, né? A Skin Cariol, na época, aliás, começou, né, com a marca Itubaína no final dos anos 30, ali começo dos anos 40, e essencialmente é uma marca que veio ao longo das décadas sendo trabalhada de forma bastante rasa no que se refere à construção de branding, né? O que eu quero dizer com isso? No começo dos anos 2000, a Itubaína era um guaraná que era vendido numa garrafa de cerveja, vinha escrito lá cerveja em alto relevo, né? Numa garrafa retornável e era essencialmente vendida nas periferias das grandes cidades, concentrado aqui em São Paulo. É um refrigerante extremamente popular, num preço muito baixo em relação ao líder de mercado naquela época. E aí, pesquisando um pouco sobre a Itubaína, um trabalho que se iniciou ali na época de Skin Cariol, mas ele atravessou o período de Kirin, a gente conseguiu identificar que essa marca tinha uma relação muito forte com a infância, né? Enquanto uma outra marca líder de mercado, como uma Coca-Cola, por exemplo, né? Naquele momento essa era a reflexão, estava ali na mesa de um consumidor ou no final de semana ali na mesa da família para um momento de celebração, a Itubaína ela trazia uma conexão com a família e a infância, né? E através dessa vertente, a gente acabou desenvolvendo toda uma linha, relembrando, isso se iniciou na Skin, né? Mas a gente potencializou esse caminho na época de Kirin, com todo um dress code, né? Que a gente chama de vintage, né? Justamente retrô, justamente para remeter e relembrar a infância, né? Das pessoas. Isso acabou se tornando um sucesso muito grande.
Lógico, teve toda uma estratégia de sortimento, de ativação, de crescimento orgânico, ainda aqui em São Paulo, naquele momento, mas a conexão emocional com a infância e aquela conversa da marca com o íntimo das pessoas, né, e da família trouxe uma conexão muito forte e, obviamente, isso se traduziu num crescimento expressivo, né? Então, esse é um exemplo, Bertalha, de que a gente pode construir muito valor desde que a gente tenha muito bem alinhado e estruturado a conexão entre o pensar, o falar e o sentir, que no fundo toda marca de sucesso ela vem de uma capacidade de estabelecer um fio condutor entre o pensar, o que você fala e o que você sente. Olha só, fantástico, muito bacana essa contribuição aí. É uma curiosidade que eu tenho aqui, Gino, é o seguinte: nós temos muitas vezes algumas marcas que predominam em mercados que estão extremamente saturados por alguma razão. Eu queria entender de você como é que as marcas poderosas se destacam no mercado muitas vezes saturado. Você mencionou aí algumas marcas, né? Ou empresas principalmente conectadas ao ramo cervejeiro ou refrigerantes. Como é que você enxerga isso, Gino? Eu vou voltar a duas palavras que você comentou na sua introdução, que é lealdade e reconhecimento. E aí eu posso usar alguns exemplos de outros mercados. Se a gente vai nos Estados Unidos e entra em qualquer lanchonete ou restaurante, qual é normalmente o ketchup que a gente vê na mesa do restaurante? Heinz, né? É a Heinz. É Heinz, é muito forte. Heinz, para mim, é um bom exemplo de uma marca que veio ao longo de décadas, né, mantendo uma relevância e uma predominância no mercado muito forte. Ah, se a gente olhar o que Heinz entrega, ela entrega lealdade ao passo que ela está entregando o mesmo produto, a mesma performance, né, há décadas. Ou seja, eu me lembro de Heinz há talvez 35 anos atrás, 40 anos atrás, quando visitei o país pela primeira vez, experimentei o produto e gostei. E passadas décadas, você encontra exatamente o mesmo produto e ele continua sendo um sucesso. Então, a possibilidade de você, obviamente, eu estou falando de bens de consumo, né? E toda vez que a gente fala de comida, comida está muito mais associado à emoção do que à razão, né? Diferente de outras categorias, como produtos de limpeza, ou até mesmo higiene pessoal, se bem que higiene pessoal mudou muito nessas últimas décadas, né? Mas sim, para certas categorias você se orienta por performance, para outras categorias você vai se orientar pela conexão emocional. E alimento, né, eu aprendi isso com uma executiva de qualidade da Best Foods, lá no começo dos anos 2000, né, e ela me disse isso de uma forma muito contundente, né, a conexão emocional com o alimento, ela é muito importante. E essa marca, né, americana, que é Heinz, né, que vem passando aí, perpassando décadas, né, vem lançando novidades, mas mantém no seu core aquilo que ela já entregava muitos anos atrás. Então, a possibilidade de você criar uma identidade que seja percebida ao longo das gerações, que projete, né, lealdade obviamente, ela traga um reconhecimento, é muito importante. Aqui na Santa Helena, eu estou tendo a grata surpresa, obviamente, de conhecer melhor, né, porque eu já conhecia a marca, que é a Paçoquita. A Paçoquita é uma marca que está presente nos lares, está presente, né, na dieta do brasileiro, vamos colocar dessa forma, há pelo menos 4 décadas. É um produto que foi criado aqui na empresa e mudou, né, o doce de amendoim que a gente tinha até meados dos anos 80, que, aliás, a gente ainda encontra, né, dentro dos supermercados, dentro dos bares. Mas a paçoca, como a gente conhece hoje,
vem ao longo de 4 décadas, né? A Paçoquita vem ao longo de 4 décadas entregando exatamente o mesmo produto, com a mesma percepção, e com a mesma qualidade, o mesmo carinho. E isso, ao longo dos anos, se transforma em reputação, né? A gente tem outras marcas, vamos falar de outras marcas globais, Nestlé, por exemplo, tá? A Nestlé vai de A a Z no seu portfólio com uma variedade, né, de produtos muito grande, desde o produto para o neném, né, até indulgência, quando a gente fala aqui do chocolate, né, para citar como exemplo. E o que está por trás de uma marca como Nestlé é uma força de qualidade e reputação ilibada, muito grande. E essa transparência, ao longo dos anos, com essa identidade, gera lealdade, gera reconhecimento pelos consumidores, né? Fantástico. É o que nós chamamos de consistência, né, o Gino? Ou Exato. seja, a empresa mantém a sua consistência e, portanto, a reputação, a imagem, e por aí o reconhecimento do consumidor. Gino, meu caro, essa prosa está realmente fantástica. Vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água, um café, vamos chamar a dona Corujinha e a gente volta para o segundo tempo aqui. Pode ser, Gino? Com certeza, vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e Gino, né, Gino trazendo uma contribuição muito legal, falando de marcas, né, consistência de marcas, reputação, muito legal realmente. Ô Gino, meu caro, eu queria fazer uma pergunta para você que é o seguinte: muitas vezes a gente olha pela perspectiva de investir, de construir marcas, e quais são os benefícios de se investir na construção de uma marca sólida no longo prazo, Gino? Desde que seja bem feito, né? Uma visão 360 que eu posso explicar aqui, vai gerar muito retorno aí para os acionistas obviamente, ele impulsiona o crescimento da marca e do negócio da companhia. É interessante entender que a maioria das empresas de bens de consumo, elas necessariamente precisam reservar, né, um determinado percentual do seu faturamento líquido para poder investir nas marcas. Tem ainda mais pelo lado financeiro, não pelo lado do branding aqui, da execução, tem uma verdade que aprendi, né, ao longo de todos esses anos trabalhando com bens de consumo, que você precisa ter uma margem bruta mínima aqui, né? E aí, obviamente, vai depender do negócio, né? Se você fala de produtos, né, alimentícios, que é um dos setores onde eu estou atuando agora e atuei no passado também, normalmente a margem bruta ali é 40, 45%. Então, tinha aquela máxima, né, que a gente dizia nas igrejas anteriores, né? Puxa, a vida começa aos 40, literalmente, né? A história da vida começar aos 40 para algumas categorias, outras 50 ou 60. Eu me lembro ali de higiene pessoal, né, personal care, né, quando a gente olhava essas categorias no passado, a brincadeira ali começava nos 55, 60, 65 às vezes, né? Ele está atrelado à capacidade de investimento na própria marca, porque quando a gente olha um P&L de companhia, né, a margem bruta vai até o COGS, ali, até o custo do produto vendido, mas embaixo você tem todo o SG&A, as despesas gerais, administrativas e comerciais. Ali é que entra o investimento, o espaço, né, reservado para investimento em marcas. Então, qualquer balanço de companhia, né, de capital aberto que você for olhar, bens de consumo, invariavelmente você vai ter um investimento ali entre marketing, investimento. No passado a gente chamava de above the line e below the line, né? Os investimentos em mídia e os investimentos em trade, mas agora com toda a digitalização dos negócios, se a gente pegar todo investimento em trade que é feito, obviamente, no ponto de venda, né, para atrair o consumidor, ou aquele investimento que é feito nas mídias sociais, ou mesmo na televisão, em canais abertos ou fechados, a gente deveria estar falando alguma coisa ali em torno de 12 a 14%, entre 10 e 14, né? Vamos pegar uma faixinha um pouquinho maior aqui, que obviamente vai depender da categoria de produto que você está falando e do momento também, do ciclo de vida daquela marca.
Esse investimento, se a gente for colocar uma companhia que tenha, por exemplo, um faturamento ali de R$ 1 bilhão líquido, né, já livre de impostos, ela deveria estar investindo ali entre 100 e 140 milhões por ano para que essa marca possa estar presente, né, na vida dos consumidores e mais do que estar presente, ela ser relevante, né, tanto para os pontos de venda, ou trade, como a gente chama, como para os consumidores. Agora, como desenvolver isso, né? Como operacionalizar isso, como viabilizar isso? Aí tem um pouquinho mais complexo. Aí entra o conceito do que eu chamo de 360, né? Uhum. Bastante já conhecido, bastante utilizado há muitos anos, que é basicamente você investir numa estratégia de posicionamento da marca, onde você estabelece, como eu já falei na primeira parte, né, o território. Quando eu falo território, isso aqui tá ligado à persona da marca, né, com quem ela vai conversar, quem ela vai atender, né, que público-alvo eu tenho estabelecido. Uma vez definido o público-alvo, definido o nicho de mercado que eu quero atuar, é em saúde, é em indulgência, né? E vamos lembrar, esse público-alvo não necessariamente são gentes, eu estou falando de perfis de comportamento, porque nós, como seres humanos, num dado momento, eu vou ter uma ocasião de consumo voltada para uma indulgência. Se eu quero tomar um vinho numa sexta-feira de manhã, desculpa, à noite, de manhã não dá, né? Numa sexta-feira, numa sexta-feira à noite, né? Ou num sábado à noite com os amigos, ou se eu quero comer uma barra fitness, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, porque eu quero cuidar da saúde. Então, as marcas elas precisam transitar nessas ocasiões de consumo para esses nichos, né, específicos, e aí, obviamente, estabelecer um trabalho de canais. Que eu quero dizer? Em que canais de venda eu vou ter esse produto colocado ali à venda? Se você vai para um supermercado, um cash and carry, né, que é um formato que tem crescido muito no Brasil, normalmente você vai para embalagens maiores, embalagens secundárias maiores, né, para frações maiores, porque ali você está muito mais focado na compra do mais por menos, né? Não necessariamente para aquele compra por impulso. Tanto é que muitas pessoas vão ao cash and carry fazer as compras do mês daqueles itens grandes que você necessariamente quer comprar com desconto maior e com uma facilidade maior. Seja um creme dental, seja um barbeador, né, falando aqui de personal care, seja um arroz, um feijão, são aquelas compras em bulk, né, que você já vai fazer direcionado a uma economia de escala que você está buscando. Por outro lado, essas mesmas marcas, se a gente tiver, novamente, vou usar o exemplo aqui de alimentos, você pode ter, ou bebidas, você pode ter porções menores, que você vai encontrar, por exemplo, numa loja de conveniência, né? Você pode querer comprar uma grande barra de chocolate num cash and carry, mas numa loja de conveniência ou numa farmácia você vai comprar um tablete pequenininho. Então, as marcas precisam ter um portfólio, um sortimento desenhado para cada ocasião de consumo. E essas ocasiões de consumo, elas estão direcionadas aos diferentes canais de venda. E para isso você precisa ter um direcionamento dos investimentos, né, de comunicação nos pontos de venda que percebam essas diferenças de ocasiões de consumo, né? E, obviamente, estar presente de forma recorrente para que você tenha sucesso ao longo do tempo. Bacana, fantástico. E uma das coisas que me chama a atenção, você de alguma forma falou que sobre as mídias digitais, rapidinho aí, eu queria Sim. entrar um pouco nessa seara aí, né? Até porque hoje é muito comum, né? Nós vivenciamos aí as mídias sociais, Facebook, o mesmo WhatsApp, né? LinkedIn, Sim. Instagram, tem tanta coisa acontecendo, né? Qual é o papel das mídias sociais na construção e na gestão de uma marca poderosa, ô Gino? Preponderante, né? Primeiro porque é uma mudança que já veio há 10 anos, ela veio para ficar.
Mídia por mídia, nós sempre tivemos mídia, né? O meio é que mudou, mas na Uhum. essência nós estamos falando da mesma coisa. Se eu tinha um jornal, um folder, um catálogo no passado, né, o que muda de 20, 30 anos para cá é essencialmente a velocidade com que você absorve informação. E à Exato. medida que a velocidade aumenta, a gente precisa tomar cuidado para não viver um oceano raso, né? Essa é uma afirmação que eu ouvi de um professor, né, de computação da Unicamp muitos anos atrás. Ele dizia assim: olha, a internet é um oceano raso. E aí você precisa entender o que é que você quer pescar nesse oceano raso. Olhando do ponto de vista das companhias, né, eu passei agora recentemente 3 anos no varejo, onde no varejo você está falando diretamente com os consumidores e vendendo diretamente para os consumidores, que é um pouco diferente da indústria, né? Está atrás ali do varejo, ela está um elo antes, né? E as mídias sociais, elas têm um papel importantíssimo na comunicação com esse consumidor final. Agora, o risco, né, que você corre, ele também é muito maior, porque, querendo ou não, a gente vive a era, isso é positivo, obviamente, mas a gente vive a era das minorias também. O que que eu quero dizer com isso? Opiniões que antes eram simplesmente ignoradas, hoje elas passam a ter voz e passam a ter espaço. E as marcas e as companhias precisam estar preparadas para lidar com essas diferentes vozes, que há 30, 20 anos atrás, era muito mais simples você lidar com opiniões diferentes. Eu estou falando de um Reclame Aqui, eu estou falando de um Uhum. Instagram, né? Imagina, eu passei agora por uma companhia de varejo em moda nesses 3 anos como presidente, a gente fez toda uma transformação lá de construção de marca, de jornada de compra, né? E obviamente deixando de ser era em calçados, né? Deixando de ser uma sapataria e passando a ser uma companhia baseada no fast fashion. E quando você fala de um modelo fast fashion, a premissa que está por trás ali é que você está trabalhando para gerar desejo, esse desejo gera um impulso, esse impulso tem que ser transformado numa compra. Objetivamente falando, é disso que nós estamos falando. Óbvio que você tem produtos que você vai desenhar e produzir, né, e lançar para gerar um desejo, mas você também tem a compra racional, que é o calçado para o seu filho que vai à escola. Né? E você, como mãe, tem que comprar um calçado que sirva para a igreja, que sirva para sair com a família e que sirva para a escola também. Se Brasil é um país, não é um país rico como os países europeus. E aqui a relação aqui do custo-benefício ela é muito importante. Então, quando você usa as mídias sociais para transmitir, por exemplo, né, uma jornada de compra que você tem essa possibilidade, você se conecta com o consumidor. E aí você tem duas formas de fazer isso, né? Tem uma que eu considero muito importante, que são a dos influenciadores. Mas como é que eu vejo os influenciadores digitais? Eu, pessoalmente, essa é uma opinião pessoal, acredito muito mais na força dos influenciadores, dos micro e pequenos influenciadores, né? E entendo que as companhias deveriam ter no seu basal, né, de mídia esses micro-influenciadores conectados, porque eles são os consumidores, né, e ao passo que eles também são os porta-vozes da sua marca na boca deles. Quando eles falam bem de um produto, eles recomendam aquilo que você está entregando para o mercado. Quando você vai para os super mega influenciadores, é uma relação muito mais transacional e comercial, onde você está contratando uma pessoa que tem grande visibilidade, né? E ela tendo grande visibilidade vai dar uma audiência muito forte para aquele teu produto. A pergunta é, quantos desses mega influenciadores efetivamente conseguem incorporar o papel de serem porta-vozes da sua marca? Né? Você tem artistas, né, femininas, por exemplo, não vou citar nomes aqui,
que fazem, que representam dezenas, mas dezenas de marcas. E chega um determinado ponto que você não sabe mais o que que a pessoa. Você presta atenção na pessoa, você não presta atenção mais na marca. A lembrança de marca ela está em segundo ou terceiro plano, né? Eu me lembro nessa empresa de varejo, a Estúdio Z, né, onde eu estive por 3 anos, uma situação ali onde a gente tinha artistas, né, que eram contratadas para ser a porta-voz, né, para ser a cara da companhia naquele ano, um determinado modelo de coleções ali que a gente lançava. E claramente ali a gente percebia que fazia muito mais sentido eu trabalhar com micro e médio influenciador, né, do que trabalhar com celebridades, né? Então, esses são alguns dos aprendizados aí que a gente tem nesse mundo digital, né? E um último, para terminar, Bertalha, para não estender muito aqui, muito se falou, principalmente depois da pandemia, da necessidade de digitalização dos negócios. Qual é o grande desafio nessa história toda? Tem companhias que foram a 20, 30% do seu faturamento no modelo digital. Eu entendo que isso é válido somente se você entrega resultado na última linha, né? Se você, como companhia, é diferente de companhias como a Amazon, por exemplo, que nasceram digitais, né? E, obviamente, é um plano de negócio de médio e longo prazo, né? Onde você cria um negócio que gera um valor monstruoso, como uma Amazon da vida. Agora, se você é uma companhia que começou no mundo transacional, né, e no físico ali, literalmente, quer pivotar o seu negócio para o digital, o faça desde que você tenha retorno na última linha. Se você não fizer, você vai drenar recursos da tua empresa. Uau, que fantástico! Muito legal, realmente, a contribuição, Geno, que você está trazendo aqui para as pessoas que acompanham a Prosa com Bertalha. Geno, nós estamos chegando no finalzinho, mas eu gostaria de ouvir você, um aconselhamento, uma orientação no sentido de, dadas as tendências que nós estamos tendo, você falou do mundo digital, você falou digitalização, o que que você falaria para alguém que busca reforçar a reputação, a marca ou alguma coisa desse tipo? Apesar que você, de alguma maneira, fez alguns comentários extremamente interessantes sobre como reforçar a reputação, a marca e tudo mais, como construir a marca. O que mais você falaria? Faça o básico bem feito. Não invente moda. Faça o basic bem feito. Get the base Simples right. assim. É. Get the basics right. O que a gente tem, o que eu tenho encontrado nesses anos, né? A gente vai ganhando idade, né? Já passou dos 50 já há um tempo, né? A gente vai ganhando idade e a gente vai vendo os ciclos acontecendo de novo, né? E aí você fala, caramba, meu, foca. Tem uma coisa que eu aprendi com o Rancharão uns 15 anos atrás. Na época, na companhia onde eu estava, nós patrocinávamos o HSM lá com o Salib, né? Que é um Que querido, já um cara esteve aqui muito na prosa. competente. Olha que legal. Eu gosto muito do Salib. E, não me lembro o ano, acho que talvez foi 2010, 11, mas enfim, foi um daqueles anos. A gente estava no meio de uma transformação muito grande, né? E assisti uma palestra do Rancharan. Depois a gente conseguiu trazer o Rancharan na empresa, né, para ele dar uma palestra para os executivos. Foi uma oportunidade única. E ele falou coisas tão simples e contundentes que aquilo ficaram, eu chamo de marcador somático, né, o famoso cair a ficha, né? É que as gerações mais novas sabem o que significa cair a ficha, né? Porque não viveram o telefone lá É, com a fichinha da Telesp, né, aqui de São é. Paulo. Mas, enfim, o Charan disse 4 coisas, né, que pode parecer bobagem, não vou dizer, pode ser muito simplista, mas tem uma importância enorme. Tem uma estratégia clara. E ela tem que ser tão clara o suficiente que do mais simples funcionário da tua companhia até o conselho de administração, todo mundo entenda muito rapidamente qual é o propósito, qual é o caminho, qual é a direção e a estratégia da empresa.
independente do modelo de negócio que você está, se você é um B2C, um B2B, se você está em serviços, o que for. Segundo, poucas prioridades. Por exemplo, este ano aqui nós montamos o nosso plano de voo, que é o velho e bom Balance Scorecard lá, com Aham. 8 objetivos estratégicos. Oito objetivos estratégicos. A gente já faz, todo mundo aqui já fez bobagem, né? Eu já trabalhei com um mapa com 30 objetivos estratégicos, com 20 objetivos estratégicos, com 60 indicadores, né? Um horror, não funciona. Você trava a companhia fazendo um negócio desse aqui. Então, poucas prioridades, né? Estratégia clara, poucas prioridades. E os entregáveis das pessoas conectados com essa estratégia. Porque, caso contrário, né, estou me lembrando aqui dos Rochen Plans da Unilever lá atrás, Aham. no final dos Oxe. anos 90, né? Ali tinha uma técnica de desdobramento que, na essência, o que que a gente estava fazendo ali era cada um com a corda no pescoço, né, que eram os indicadores, mas o banquinho era o mesmo, né? Então, se um chuta o banquinho, vai todo mundo enforcado ali. Ou seja, sim, fazer o desdobramento dos indicadores, mas ter algum grau de compartilhamento desses indicadores, né? E por último, as pessoas corretas nas posições corretas, e isso para mim tem a ver com também identificar talentos e competências e competentes dentro da empresa. Essa era uma briga, entre aspas, né, uma discussão legal que eu tinha com os RHs do passado, quando a gente fazia os ciclos, né, os famosos nine box da vida, e a gente encontrava lá no eixo de competências e performance, a gente achava os gaps das pessoas, né, e aí ia dar treinamento para recuperar o gap, né. E eu dizia, na época, né, que o Ronaldo, né, o fenômeno era o jogador do momento, dizer, pô, é a mesma coisa que eu contratar o Ronaldo, descobrir que ele tem sérios gaps no gol, eu vou dar treinamento de goleiro para ele, né? A gente tem que reforçar os talentos, né? No que as pessoas são boas? Lógico, eu preciso ter um mínimo minimorum ali, né? Precisa saber falar, se comunicar, trabalhar em grupo, ter atitude protagonista, que eu acho que esse é uma característica super importante no mundo corporativo, mas sem dúvida nenhuma é ter o foco no talento das pessoas, aí você consegue extrair o melhor delas, né? Que É isso. bacana. Fantástico, meu caro. Gino, meu amigo, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha. Obrigado, Bertânia. Prazerzão estar com você e com teus garotos, garotas, todo mundo que está aí. Não estou vendo ninguém. É ruim falar só olhando só para você e não poder ver tudo bem, né? E não poder ver a galera. Muito bom. Gino, Obrigadão aí gratidão, meu pela amigo, ao oportunidade. infinito e além. E o que nós fazemos em vida, Amém. Gino, ecoa na eternidade. Um abração para você. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau.